Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Milena Rodrigues e hoje eu venho falar para vocês sobre algo bem importante, que é a autoconsciência, o olhar para si, né? Não olhar para si através do olhar do outro, mas olhar para si com honestidade, sinceridade, genuinamente se melhorar nos pontos que você tem que melhorar. Então, através da autoconsciência, do conhecimento, você adquire autoconhecimento. Na minha perspectiva, eu acredito que não adianta nada a gente ter conhecimento externo, conhecimento dos livros, conhecimento sobre o que o outro fala, sobre o que o outro traz. Por exemplo, eu sou psicanalista integrativa, trabalho também com outras terapias. Bom, na minha perspectiva, eu posso adquirir conhecimento através de Freud, através de Lacan, através de Winnicott, Melanie Klein, Jung, entre outros. Eu posso ter o conhecimento adquirido sobre as histórias de Aristóteles, de Descartes, eu posso ter Platão, eu posso ter vários conhecimentos que vêm do outro. Bom, quando esse conhecimento deixa de ser aplicado a mim e eu passo a obter esse conhecimento para aplicar no outro, eu não estou tendo autoconsciência, portanto, pode ser que eu não tenha uma melhora de mim mesmo. Nós, enquanto seres humanos, não viemos aqui para moldar o outro, mas para evoluirmos e moldarmos a nós mesmos, né? Freud ele fala da estrutura psíquica, que é id, ego, superego, e em uma segunda camada, numa primeira camada consciente, pré-consciente, inconsciente, numa segunda camada id, ego e superego. Bom, o ego a que Freud se refere é a camada entre o id, que são os instintos, e o superego, que é o que a sociedade pensa da gente, o que o outro pensa da gente, o que seria válido ou aceitável socialmente. Então, esse ego que traz o equilíbrio entre os meus instintos primários e esse superego, né, essa sociedade, o que é socialmente aceitável, é um ego equilibrado, que vai conduzir você, o sujeito, a entender se o meu instinto pode ser realizado, o meu desejo, né, o desejo da minha alma, o desejo primário pode ser realizado, ou os desejos arcaicos, né, tudo que vem da fonte do instinto, essa pulsão do eu querer, do eu quero, se pode ser realizado. Então, esse ego, ele é benéfico, né? Ele vai trazer esse equilíbrio. Sim, nesse momento eu posso comer um chocolate, por exemplo. Meu desejo, meu instinto é comer um chocolate nesse momento. Então, meu ego vai pensar, dá para comer um chocolate agora? Dá. Então, ele vai equilibrar. Ah, se eu comer um chocolate agora, talvez eu passe, não consiga almoçar. Então, daqui a pouco pode ser que eu coma ou depois do almoço. Então, o nosso ego vai fazer esse equilíbrio, tá? Aqui eu tô falando de maneira bem simples. Agora, quando é ruim essa parte do ego, quando o ego vira egocentrismo, voltado para si, né? Que aí Freud fala do narcisismo primário, Piaget também fala de um certo egoísmo, né, desse egocentrismo que é um egoísmo. Então, a minha reflexão para hoje é: será que você olha para você e consegue se moldar, olhar as suas dificuldades, os seus anseios, as suas faltas, e mesmo as suas partes, as suas características positivas, né, como ser uma pessoa justa, honesta, equilibrada. Se você fizer se você tiver esse olhar para você mesmo, não é para o outro, é olhar para si, porque, como eu disse, não adianta o conhecimento dos livros se eu não aplico esse conhecimento para mim, porque é a minha evolução, é o meu crescimento, é a minha expansão diante da sociedade perante o outro, né? Toda vez que eu tenho muito conhecimento e coloco para fora esse conhecimento, mas não utilizo para mim, aí há um certo egoísmo, porque eu busco a melhora do outro, mas eu não busco a melhora de mim mesmo, né? E as pessoas estão num mundo meio egoísta, a gente vive em um mundo meio egoísta, onde as pessoas querem muito fora, buscar muito fora, você me deve, você tem que fazer isso, você tem que aquilo. Não, as pessoas não te devem absolutamente nada.
Ah, mas eu fui vítima de situação. Sim, aí há uma grande diferença entre você ser vítima da situação e se colocar na posição de vítima, se vitimizando, né? Esse vitimismo é o que faz mal. Você pode ser vítima de uma situação, ok, todo mundo pode ser, e você olhar para aquela situação a ponto de resolver, de ser uma pessoa resolutiva diante daquele problema ou daquela dificuldade que a vida lhe colocou, ser resolutivo. Entretanto, as pessoas preferem a vitimização. Ah, eu sou o pobre coitado. Ah, fizeram para mim. Ah, então não tem esse olhar para mim, para dentro. O olhar é sempre muito vago, o olhar para o outro. O outro me deve, o outro precisa, o outro não te deve nada, o outro não precisa nada. Ah, mas o outro não faz, então é um problema do outro. Faça para você. Né? Então, essa autoconsciência é muito importante, não importa quanto conhecimento a gente tenha dos livros, é o olhar para dentro. Tem muitas pessoas que são cheias de si, são completas, porque não precisam buscar o fora, elas têm dentro, e muitas delas não têm nem estudo, muitas vezes. Então, não é o quanto você adquire de conhecimento nos livros, é o quanto o pouco de conhecimento agrega na tua vida, né, na tua essência. Então as pessoas se tornaram muito egoístas exatamente por isso, porque se vitimizam em vez de falar realmente eu fui vítima de uma situação, como eu posso refletir sobre isso, mudar esses aspectos entre mim e o outro ou dentro de mim, né? Porque quando a gente olha para dentro, a gente já começa a mudança real. A mudança real não é simplesmente eu olhar para fora e falar, ah, legal, essa frase é muito bonita, mas como eu aplico essa frase para mim, né? A gente vê muita gente, principalmente em redes sociais, colocando muito para fora. Ah, o outro isso, o outro aquilo. Realmente, a gente consegue ter essa visão do outro também, às vezes, muito mais clara do que o outro mesmo, né? Mas a parte mais bonita é quando você pega, utiliza esse mesmo conhecimento para si, para interiorizar, para ter autoconsciência. E aí você evolui genuinamente, você se torna uma pessoa cheia e completa de si mesmo. Não vai esperar mais que o outro supra as suas necessidades, que o outro supra as suas carências, que o outro supra o vazio interno. Você vai buscar esse preenchimento de si mesmo com conhecimento nos livros ou em qualquer outra situações, ou talvez até mesmo olhando para o outro, né, que a gente aprende também, né, sobre o outro, olhando para o outro como não fazer. Né? Agora, se eu falo assim, ah, o outro é, por exemplo, narcisista. Sim, o outro pode ser narcisista, realmente. Mas eu tenho a opção, eu fico ou eu me afasto. Ah, e o outro é fofoqueiro. Então, eu posso ficar com aquela pessoa do meu lado ou me afastar daquela pessoa. A escolha é sua, a escolha é minha. Né? A partir do momento que você fala, não, mas eu quero ser o bonzinho porque eu tenho que ficar perto daquela pessoa, você está prejudicando não somente a outra pessoa, quanto a si mesmo. Você não está evoluindo e não está permitindo que a outra pessoa evolua. A evolução precisa desse processo de consciência de quem sou eu, né? O outro não precisa me preencher, o outro não precisa me dar nada, o outro não precisa me dar satisfação. Lógico, obviamente, às vezes você vai ser vítima de uma situação que talvez você tenha se colocado ou talvez tenham te colocado. Essa não é a questão. A questão é o que você faz depois com isso, né? Por exemplo, eu fiquei triste. De quem é a tristeza? Minha. Quem tem que ficar feliz? Eu tenho que ficar feliz. Então coloque uma música alegre, coloque uma música feliz, vai dançar, é, enche a sua mente de coisas prósperas, de pensamentos bons. O outro talvez nunca evolua. E é uma questão do outro, é um vazio interno que carrega. Melanie Klein, ela fala, né, da inveja que vem ali da primeira infância. Freud também fala, o egocentrismo, o Piaget também fala, Jean Piaget fala, Freud fala sobre esse narcisismo primário, o egocentrismo que vem do narcisismo primário, né? Mas muito conhecimento agrega, mas quanto você usa esse conhecimento para si mesmo, né? É, a gente tem muita informação, mas você nunca vai conseguir crescer e evoluir olhando para fora, é sempre olhando para dentro, né? Ai, mas o outro é o outro, né? O outro não está conectado a mim. Por exemplo, o narcisismo conecta o eu ao outro, acha que os filhos são extensões de si mesmos, que o namorado, que o marido, que a namorada, que a esposa são
como que eu posso falar assim? São extensões de si, mas não são. A gente tem que entender que o outro é um outro ser humano, pensa diferente, sente diferente, age diferente. Ah, mas eu penso diferente. Por isso que, se a gente olhar por outra perspectiva, tem semelhante atrai semelhante. Se você está naquele ambiente, naquele local, é porque você tem algo semelhante ao outro. É a projeção também que Freud fala. Freud fala dessa projeção, né? Tendemos a projetar no outro aquilo que existe em nós. Se você é diferente daquilo que você tanto reclama, você sai daquele ambiente, você se desloca. Você pode até tentar ajudar essas pessoas por certo tempo, mas quando você vê que não adianta ajudar, porque elas não querem se ajudar e esse trabalho primordial e primário é delas mesmo, para com elas mesmas, não adianta você ficar insistindo em um lugar que não te cabe mais. Aí você tem que se retirar e achar pessoas semelhantes à tua vibração, à tua consciência, à tua estima, né? Para que agreguem valor à tua vida. Porque tem pessoas que elas são tão vazias que elas vão sempre culpar o outro, né? Se vitimizar para a sociedade, mas eu isso, mas eu aquilo. Sim, você pode ter passado por N coisas, ser realmente vítima de N situações, mas o quanto você vai pegar essas situações que você passou e falar, caramba, eu me permiti, isso eu deixei, como eu posso mudar isso, fazer essa reflexão. E é na autorreflexão, na autoconsciência que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se transforma. Não é na vitimização, no vitimismo, no eu sou o pobre coitado, não. É exatamente quando a gente faz o contrário. Eu passei por essa determinada situação, como agora eu posso olhar mais para mim, com mais carinho, mais atenção e mais valor, sem passar por cima do outro, tendo empatia para com o outro, mas olhar para mim. Se o outro não quer mudar, a responsabilidade está em mim mudar de comportamento, mudar de atitude, né? Então, isso é um princípio que cabe a todo mundo, que todo mundo deveria fazer. Pegar um espelho, por assim dizer, né, simbólico, um espelho simbólico e colocar o que será que eu estou fazendo para que essa situação continue ali ocorrendo na minha vida. Isso não é mais benéfico, então me retiro. Isso é benéfico, então eu posso colaborar. Porque a vida é um colaborando com o outro, é crescimento. E tem pessoas que elas não têm para agregar, então elas querem retirar de você aquilo que você tem. Isso é o vazio interno delas, né? Então seja inteiro você, seja completo você, e tente não ser tão egocêntrico, porque quando você vira o centro para você, eu sou bom, eu sou o melhor, você já está mostrando um certo egoísmo. Nesse egoísmo você não tem empatia. Quando você coloca como vítima, se vitimizando, não a vítima real, com vitimizações, você não está crescendo, você nem agrega na vida do outro e nem agrega a própria vida, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de vitimização, porque você pode realmente ser vítima da situação, sem problema. Fui vítima, permito isso, não permito mais isso. É porque fulano me fez, cicrano me fez, beltrano me fez, e vai ficar nessa vitimização o resto da vida. Então, fez, se afasta, melhor para você. Quer permanecer, permaneça. Se a pessoa mudar, se a pessoa não mudar, se afaste, é melhor para você, né? Então a gente tem que ter essa consciência de olhar para o outro com respeito, com amor, com empatia genuína, mas olhar para si. Cristo fala, amar ao próximo como a si mesmo, não é? Cristo, todas as lições que Cristo deixou dentro da Bíblia não é para o outro. Por que ele falava em parábolas? Porque poucos entenderiam que as lições que ele ensinou ali não é para o outro, né? É para mim, é para o meu crescimento, para como eu lido com o outro. Então, a compaixão, a empatia, o olhar por outro com carinho, não significa que o outro possa desrespeitar você, mas que você esteja nesse lugar de se compreender. Porque quando você se compreende, se respeita e se ama, você consegue olhar com mais amor e mais carinho para o outro, mesmo que você tenha que se afastar e deixar que o outro aprenda as lições dele no tempo dele, não tem problema. Tem pessoas que vão evoluir? Tem pessoas que nunca vão evoluir. Então, o recado tente ser um pouco menos egocêntrico, use o ego mais equilibrado, né, entre o eu e o outro, entre essa empatia entre dar e receber, essa reciprocidade é bacana para o crescimento e evolução humana, mas tenha consciência que se o outro é tão egocêntrico a ponto que ele não
não pode te pedir desculpa e reconhecer os próprios erros, reconhecer as próprias falhas, se afaste. Então, cuide de você, cuide do seu próprio bem-estar, da sua própria consciência e evolua você. Porque talvez o outro nunca consiga ser inteiro, né? O narcisismo, por exemplo, falando brevemente, vem de um ego quebrado, da primeira infância que foi quebrada, ali foi fragilizada. E aí ele coloca esse ego para si mesmo, né? Que Freud fala do narcisismo primário. E esse narcisismo decorre ao longo da vida, né? Percorre ao longo da vida porque a pessoa não tem a consciência, não tem empatia para com o outro. A empatia é voltada para si mesmo, eu sou merecedor, o outro me deve. Quando a gente também, muitas outras pessoas podem ser quebradas na infância, mas olham assim, caramba, não é porque eu passei por isso que eu vou repetir isso, aí vem a consciência, e vem a empatia genuína, a compaixão genuína, de você olhar para o outro e não repetir os mesmos padrões que ocorreram com você, diferente de quem tem um transtorno de personalidade narcisista, que eles já pensam, se o outro fez comigo, também faço para com o outro, porque eu sou merecedor do melhor, né? Agora, quando você consegue perceber essa diferença e perceber que o seu ego já está entrando no egocentrismo, no egoísmo, você consegue pensar através da autoconsciência e autorreflexão, mudar os seus padrões e entender que às vezes você sim precisa pedir desculpa, às vezes sim você precisa reconhecer que errou, e você faz essa conscientização, né? E você melhora, você evolui como ser humano. E, infelizmente, pessoas com transtornos talvez nunca vão melhorar porque tem um vazio interno que vão ser sempre preenchidos pelo outro. Então, preencha esse vazio por si mesmo, seja inteiro para consigo mesmo, seja autoconsciente, tá bom? E essa é a reflexão de hoje. Então, busque conhecimento sim nos livros, busque conhecimento sobre coisas que você percebe de fora, mas fazendo sempre uma reflexão, colocando um espelho diante de si e pensando como eu posso me melhorar, crescer, evoluir, para ajudar também, não somente na minha evolução, como na evolução do outro. Ah, mas o outro é vazio, deixa o outro ser vazio, deixa o outro ser vitimista, deixa o outro, é o outro. Afinal, você só pode mudar a você mesmo, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, fiquem muito bem.